O ano era 2020, assim como muitas pessoas, eu fiquei desempregado, estava totalmente quebrado e foi aí que eu tive a ideia de montar um negócio para poder ter uma renda. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho dessa história, acho que você vai gostar, vem comigo. Bom, como eu disse, estava desempregado, totalmente quebrado em 2020, assim como muitas pessoas que não tinham renda, eu também não tinha renda naquele momento. Eu tinha acabado de casar, para piorar as coisas, né? Tinha acabado de casar, precisava pagar aluguel, precisava pagar as contas e eu precisava de uma renda. Bom, no meio disso eu procurando emprego, mas ninguém tinha emprego naquele momento, né, para oferecer. Na verdade, muitas pessoas estavam perdendo emprego. E daí aconteceu algo muito interessante. A minha sogra, ela tem um salão de beleza aqui no bairro, né, então ela atende muitas pessoas e no meio da pandemia ela também teve que fechar, ficar de portas fechadas, e ela atendia uma cliente ali ou outra, assim, só as que eram mais chegadas, né, mas sempre com aquele cuidado, mas não podia estar de porta aberta. Então ela aproveitou esse tempo para poder fazer uma reforma no salão, tipo pintar, arrumar algumas coisas que estavam estragadas, e ela me chamou para ajudar ela. Então eu fui ajudar ela. Cheguei lá para ajudar a pintar, fazer algumas coisas e ela aproveitou para trocar o espelho do salão dela. Então ela queria um espelho que fosse com LED. Então eu falei, pô, sogra, então compra no Mercado Livre de repente, né? Que agora dá para comprar, porque não dava para ir muito em loja grande, assim, não tinha, né? Então ela pesquisou no Mercado Livre, comprou um espelho com LED. Só que o que aconteceu? Quando o espelho chegou, o espelho era menor do que ela imaginava. Na verdade, tinha lá no anúncio certinho o tamanho do espelho, mas ela acabou que não mediu, não prestou atenção, e quando chegou, o espelho era menor do que ela imaginava. Então ela falou para mim: Poxa, agora eu tenho que trocar, não sei como trocar, enfim, é complicado. E daí ela colocou lá na frente do salão para ficar tipo decorativo e continuou com o mesmo espelho. Daí eu falei para ela: Poxa, sogra, vamos ver na vidraçaria, vamos lá na vidraçaria e pedir para eles cortarem um maior. De repente a gente consegue comprar uma fita de LED e montar, né, um espelho aí para você. Daí eu fui lá na vidraçaria, fiz o orçamento do vidro, do espelho, né? Fiz o orçamento ali, viu quanto que era o valor da fita de LED, tudo mais, para poder ligar para minha sogra ali. E, enfim, cheguei lá para minha sogra, se eu não me engano, o orçamento, o espelho que ela comprou no Mercado Livre era tipo 60 centímetros. Eu fiz um orçamento de um espelho de 1 metro, redondo assim, bem grandão, 1 metro, bem top assim. E daí eu não lembro, mas eu acho que o espelho redondo tinha dado alguma coisa tipo R$ 80. E mais a fita de LED dava uns R$ 30. Eu lembro que tudo deu cento e pouquinho, assim, eu não lembro exatamente o preço certo, mas era tipo cento e pouco. E daí eu falei para minha sogra falou: Nossa, eu paguei aquele no Mercado Livre R$ 250. E esse aqui é muito maior, quase o dobro do tamanho, e custou pouco mais de R$ 100. Nossa, como vale a pena, né? Mandar fazer. E daí naquela hora veio um estralo na minha mente. Poxa, realmente isso deve ser lucrativo, né? Fazer um espelho com LED e vender no Mercado Livre. Então foi a ideia que eu comecei a ter ali, né, a fazer. Então, o que que eu fiz? Eu não tinha dinheiro naquela hora, eu peguei dois halteres, sabe? Tipo esse aqui, ó. Dois pesos assim de academia que eu tinha ganhado de alguém, nunca usei na vida, coloquei no LX para vender, consegui vender por R$ 200. Fui na vidraçaria, encomendei dois espelhos de 60 centímetros, comprei o LED lá numa loja de eletrônicos e fiz lá em casa, soldei, pedi ajuda do meu pai me ajudou. Como eu já tinha feito da minha sogra ali, meu pai tinha me ajudado, o resultado ficou bom, então aproveitei, fiz e anunciei. Deixei lá no Mercado Livre para ver o que que dava. E para minha surpresa, não é que vendeu? Loucura. Então vendeu o primeiro espelho, mas tipo, demorou algo em torno daí de uns 3 meses, assim, foi bastante tempo. Eu lembro que eu fiz o espelho, coloquei debaixo da minha cama, porque a gente morava num apartamento ali bem pequenininho, coloquei ele debaixo da cama e deixei lá, né? Deixei lá o espelho e eu lembro que demorou uns 3 meses vendeu o primeiro. Depois que vendeu o primeiro, a pessoa gostou, comentou lá que gostou e logo em seguida, uma semana depois, vendeu o segundo. Daí eu peguei esse dinheiro, fui lá na vidraçaria, comprei mais 4 espelhos, montei e coloquei para vender. E assim foi vendendo. Eu lembro que depois que vendeu esses dois ali, primeiros, assim, depois mais ou menos toda semana vendia um. E eu sempre estava ganhando ali em cima de cada espelho uns R$ 100, assim. Então, para mim, naquela hora, meu Deus, era muito dinheiro. Então, depois de um mês ali, que eu vendi os quatro, depois vendi seis,
E assim foi, eu lembro que no final do ano, eu tinha começado a fazer espelho no começo do ano, né, em janeiro, mas lá para setembro, outubro, assim, eu já estava vendendo uns 20 espelhos, assim, por mês, né, então para mim já era muito dinheiro, né, daí eu tive que fazer um CNPJ, porque daí o Mercado Livre pede, né, para fazer um CNPJ, emitir nota e tudo mais, né, então fui meio que aprendendo na marra aí essas coisas aí, né, e comecei a vender, e show de bola. E daí, depois que no ano seguinte, 2021, que eu comecei a vender um tanto bom assim de espelho, daí eu aluguei minha primeira salinha. Daí eu pensei, poxa, eu vou me jogar nisso, vou arriscar, né? Peguei um dinheiro ali de reservinha que eu tinha reservado com a venda dos espelhos e aluguei uma salinha pagando R$ 700 por mês. E a salinha é essa aí, eu vou colocar aí na tela para você ver. E eu estava feliz na época, né? Para mim era como se eu estivesse fazendo algo diferente, algo novo. Eu nunca fui empreendedor, nunca tinha sido até então. Sempre trabalhei CLT, né? Mas eu estava achando genial, né? E tudo isso começou porque eu estava ajudando a minha sogra, né? Isso aí é muito interessante, me dá uma lição, né? Que às vezes as melhores ideias vêm quando a gente está ajudando as pessoas, sabe? Muito interessante isso, porque se eu não tivesse ajudando minha sogra, não fosse, né, tivesse com preguiça, enfim, eu não teria essa ideia e não conseguiria ter aquela renda naquele momento que para mim, para minha família foi muito importante. Então, se tem uma dica que eu posso te dar, olha, sempre ajuda as pessoas, sempre vai, mesmo que você não saiba, tente, vai ajudando as pessoas que no meio da ajuda, quando a gente está trabalhando, as ideias vêm, sabe? E às vezes pode ser algo que pode mudar a sua vida. Bom, então aluguei minha primeira salinha, entrei no Mercado Livre, comecei a vender ali dentro e tudo mais. E daí eu tive uma ideia, poxa, eu queria fazer, como naquela época estava cheio das coisas de home office, né? Então veio na minha cabeça, eu pesquisei coisas que estavam vendendo ali na plataforma e veio, eu tinha descoberto ali que estava vendendo bastante suporte de monitor. Tipo esse daqui, ó. Vou colocar aí na tela para vocês. Então, eu pensei, poxa, eu preciso começar a fazer, e na minha cabeça eu sempre quis trabalhar com madeira, então eu tive a ideia de comprar a minha primeira serra. Minha primeira serra foi aquela serra da Skill, sabe? Aquela bancadinha pequena, né? E quando eu comprei essa serra aí, nossa, fiquei feliz da vida, comprei ela, né? Paguei lá, consegui comprar, e foi minha primeira ferramenta assim grande, né? Antes eu tinha comprado soldador, comprado cola, né, coisas assim para poder montar o espelho, mas aí depois eu precisava de ferramentas maiores aí para poder trabalhar com madeira, então eu lembro que eu juntei uma graninha, comprei essa serra da Skill, e daí o meu pai me ajudou e comprou para mim, né, comprou junto comigo ali mais duas ferramentas, uma lixa grande, uma lixadeira, que eu vou deixar aí na tela para vocês verem, e comprou uma tupia não, uma desempenadeira, uma galopa, né? Algumas pessoas conhecem como galopa, outros como desempenadeira. Então a gente comprou e a gente estava determinado a começar a trabalhar com madeira, né? E esse aí, ó, foi o nosso primeiro produto que a gente conseguiu fazer, nosso suporte para monitor, vou colocar aí para vocês. E começamos a vender isso daí. E começou a dar certo, o negócio estava feliz, o negócio estava indo para frente, a gente não estava ganhando um caminhão de dinheiro, mas estava dando para pagar as contas e trabalhando num local que é nosso, né? É sempre bom fazer isso. Então a gente começou a ficar muito feliz. Meu pai estava me ajudando ali nesse momento e, na verdade, meu pai me ajuda até hoje, né? E daí começamos a deslanchar no Mercado Livre. Só que daí o negócio começou a não ficar tão bom assim no Mercado Livre e eu tive que tomar uma decisão. E eu vou te contar um pouquinho sobre essa decisão, vem comigo. Então o ano era 2021, 2020 tinha entrado no Mercado Livre, 2021 já estava vendendo um tanto legal, assim, não era muita coisa, mas era um tanto legal, já estava dando para tirar uma graninha bacana. Só que nesse ano o Mercado Livre começou a receber muitos vendedores, muitas pessoas. E eu que estava entrando ali naquela maré boa, né, do crescimento ali, entrou outras empresas grandes vendendo espelho, vendendo outros produtos e jogando o preço lá embaixo. E, em contrapartida, a plataforma estava exigindo muita coisa, né, no que diz respeito a horário de entrega, né, às vezes eles mudavam, estava tendo muita mudança de horário para poder postar os produtos, né, e às vezes se eu atrasava 1 minuto, 2 minutos, daí já tinha uma penalização dentro da plataforma, meus anúncios perdiam relevância.
E, poxa, eu comecei a batalhar ali para poder sobreviver ali no meio dessa plataforma, né? A plataforma é muito boa, mas ao mesmo tempo, se você não souber nadar ali dentro, o negócio, o mar meio que te engole, né? As grandes empresas, os grandes vendedores, eles vêm baixando o preço, às vezes o produto não tem a mesma qualidade que o seu, mas enfim, as pessoas só vêm pela foto, né? Então eu comecei a penar ali, né? E daí veio a minha ideia, poxa, eu quero poder fazer outras coisas, né, para poder vender. E daí eu tive a ideia de vender móveis, né? Fazer móveis menores, assim, pequenos, e vender pelo OLX para o pessoal daqui, né, da minha cidade. Então foi aí que eu tive a ideia de fazer esse 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 armário aí que eu vou colocar para vocês. E fiz esse armário, coloquei na OLX, né, vi alguns vídeos ali de tutorial, né, para cortar, fazer e tudo mais, né, com MDF. Então, fizemos esse armário, colocamos no LX, vendeu um, depois coloquei outro armário, vendeu outro. Daí teve uma pessoa que perguntou se eu faria de um outro tamanho, daí fiz de outro tamanho. Daí passou um tempo, outra pessoa perguntou se eu podia fazer um móvel diferente, daí eu aceitei o desafio e fui aprendendo na marra, né? E daí, quando eu vi, começou uma pessoa passava para outra, falava para, né, passava o meu contato, e daí quando eu me vi, eu já estava fazendo ali alguns móveis, né, pequenos, sempre coisa pequena, assim, né, armários aéreos, principalmente pequenos, alguns balcõezinhos, né, menores, assim, só coisa menor, né, e comecei a fazer. E levando junto ali o Mercado Livre, mas ainda assim, depois aí naquele ano, meio que não compensou mais eu ficar no Mercado Livre. Eu estava começando a gostar mais de fazer móveis assim, né, menores, e já estava construindo uma clientela. E que, sabe, uma das coisas assim que eu aprendi, sabe, nesse momento, eu lembro que nesse momento algumas pessoas me passaram serviços maiores até assim para fazer, né? Achando que eu era experiente e tal, né? Que eu nem me considero até hoje, não me considero aquele marceneiro, né? Eu estou aprendendo ainda. Mas, mas eu lembro que na época teve uma cliente que ela me procurou e falou assim: ah, eu queria fazer um móvel assim, era uma cozinha grande, né? E daí eu falei para ela, olha, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu não sei, né? Eu ainda não sei, né? Eu faço só móveis pequenos assim e tal. E eu lembro que essa mulher, ela ficou muito tocada assim com a minha sinceridade, né? Ela falou assim: "Nossa, que bom, né, que você foi sincero comigo". Porque teve uma vez que eu contratei um marceneiro, ele falou que ia fazer o serviço e quando me entregou, entregou o serviço horrível. Entregou um serviço todo desalinhado, todo com acabamento horrível, e eu preferia que ele fosse honesto assim como você. E daí ela gostou de mim, né? E daí ela sabia que eu fazia móveis menores, os menores, daí ela me encomendou um. Daí o móvel que eu fiz para ela, ela gostou bastante, era pequeno, mas poxa, ela gostou, falou, nossa, é muito bonito, muito bem acabado e tudo mais. E ela começou a me indicar para várias pessoas, sabe? Então aí tá outra lição, sabe? Que vale a pena a gente ser honesto. E eu sei que às vezes existem desafios que é bom a gente pegar, né? Às vezes teve momentos onde pessoas me encomendaram coisas que eu ainda não tinha feito, mas eu já estava ali na minha cabeça pensando, poxa, eu acho que eu já tenho capacidade para fazer isso. Mas quando a gente sabe que não tem, ou se você não sabe se vai conseguir entregar um bom acabamento, ou um bom resultado para o seu cliente, poxa, não faça, né? É melhor você ser honesto e falar para a pessoa, olha, esse acabamento eu não sei, né? Já recebi ali pessoas pedindo para fazer alguma coisa, serviços curvos, né? Que eu ainda não tinha essa capacidade, né? Coisas diferentes. E eu era honesto, né? Falava, poxa, não sei ainda, né? Eu ainda não faço ainda esse tipo de trabalho e tal, né? E eu acredito que essa honestidade me ajudou a captar muitos clientes, né? E essa cliente, principalmente, me indicou para várias pessoas, fiz vários móveis para várias pessoas assim. E daí, eu lembro que no final de 2000 estava em 2021, em 2022, daí eu consegui já alugar esse galpão que eu tô hoje. E daí já foi outra vitória, já viemos para um outro patamar. E daí, logo quando eu entrei aqui, eu já comprei aquela serra ali, que é uma serra pequenininha, que é a minha de estimação, que eu ainda tenho ela e vou continuar tendo ela, porque eu gosto muito dela. Vou mostrar ela para vocês. É essa Maxiva aqui, ó. Ela é uma máquina Maxiva, mas ela é bem pequenininha, sabe? Na época eu tinha aquela da Skill menorzinha, né? E quando eu comprei essa, bah, foi um sonho.
E daí, quando eu mudei para cá, eu comprei essa daqui. Ela tem um carrinho pequenininho, não tem o que, uns 80 centímetros por 50, e daí eu fiz esse prolongador aqui para poder apoiar coisas maiores, né? E tá comigo até hoje, né? Depois de um tempo eu comprei aquela maior lá, mas isso daí é assunto para outro vídeo. Eu vou mostrar que aquela lá é a joia da coroa aqui da marcenaria. Gosto muito dela. Para mim é uma conquista. E fiquei muito feliz quando pude comprar aquela, aquela esquadrejadeira ali. Então, e assim começou. E desde então vim fazendo móveis, fazendo móveis. E chegamos aqui nesse ano. Graças a Deus estou tendo algumas encomendas. Mas nesse momento eu tô com uma ideia na minha cabeça de ter uma loja de móveis, porque eu gosto de fazer encomendas, mas eu gosto muito de criar, sabe? Então, muitas vezes eu faço encomendas, mas quando eu tô com um tempo disponível, né? Não tenho alguma encomenda engatilhada, eu invento algum móvel, faço algo diferente, anuncio no LX, também montei um Instagram, anuncio no Instagram, e esses móveis diferentes, essa criação é o que eu mais gosto, sabe? Então, então essa minha ideia agora é começar a fazer móveis para poder vender avulso, sabe? Móveis não por encomenda, mas de criação própria. Então, se você chegou até aqui, quer ver essa trajetória minha, poxa, já segue, né? Segue o canal aí. Esse é o meu primeiro vídeo aqui, mas eu quero postar os próximos, né? Toda semana. Vem comigo acompanhando a minha jornada. Se você gosta de criar coisas, fazer coisas, tenho certeza que você vai gostar dos vídeos que vão ter aqui. E te espero para o próximo vídeo. Até mais!